Hoje é o 10º dia da nossa jornada. E talvez hoje tenha sido um dia diferente. Um dia em que, no meio da correria, do silêncio ou do cansaço, Deus falou com você. Não foi uma voz audível. Não foi um anjo visível. Mas foi uma certeza no peito. Um versículo que saltou aos olhos. Uma canção que te abraçou. Uma paz que você não sabia que precisava. Uma frase dita por alguém que nem sabia pelo que você estava passando. Um pôr do sol que parecia trazer consolo. Uma lembrança do passado que brilhou como resposta. Uma lágrima que caiu do nada, mas trouxe alívio. Foi Deus. E quando Deus fala, algo dentro da gente muda. Às vezes, Ele não muda a situação, mas muda a nossa visão. Às vezes, Ele não dá uma resposta direta, mas derrama a fé para continuar. Ele não precisa usar megafone. Ele sussurra, e o coração, se estiver atento, reconhece. A linguagem de Deus é diversa e criativa. Ele pode falar através de um abraço inesperado de uma criança. Através do sorriso de um estranho que cruza seu caminho exatamente quando você precisava de gentileza. Através de uma borboleta que pousa no seu braço num momento de dor. Através de um número que aparece repetidamente, lembrando você de um versículo específico. Através de uma música antiga que toca no rádio, trazendo memórias de tempos em que você sentia mais esperança. Deus fala através das estações. Quando você vê brotos nascendo no inverno da sua alma. Quando percebe que as folhas secas estão caindo para dar lugar ao novo. Quando sente o calor do sol tocando seu rosto justo quando você mais precisava sentir o amor dele. Quando a chuva cai e você entende que até as lágrimas têm propósito. Elas regam a terra do coração para que novos sonhos possam florescer. Você já viveu isso? Aquele momento em que, mesmo sem grandes sinais, você sabia, foi Deus quem me visitou. Hoje talvez tenha sido assim. Talvez você tenha lido um salmo e sentido como se fosse escrito só para você. Talvez tenha ouvido uma pregação e sentiu que o pregador falava diretamente com sua alma. Talvez, em meio ao silêncio da madrugada, seu coração se encheu de uma coragem inexplicável. Um consolo manso. Uma esperança acesa de novo. Ou talvez Deus tenha falado através de uma conversa casual com uma amiga, quando ela disse exatamente as palavras que você precisava ouvir. Talvez através de um filme que você assistiu sem expectativas, mas que tocou numa ferida que só você sabia que existia. Talvez através de um livro que, casualmente, você encontrou numa prateleira e o título gritou para sua alma. Talvez através de uma foto antiga que você achou guardada, lembrando você de quem você era antes da dor chegar. Deus fala. E fala do jeito que a gente entende. Ele fala quando você está dirigindo, quando está lavando a louça, quando está chorando no banheiro. Ele fala enquanto você ora e até enquanto você desiste. Ele fala quando você o busca com força e também quando não consegue dizer nada. Ele conhece nossa linguagem do amor. Sabe que algumas de nós ouvimos melhor através da música, outras através da natureza. Algumas através de palavras de afirmação, outras através de atos de serviço que presenciamos. Algumas através de momentos de solidão com Ele, outras através da comunhão com pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Deus é multilingue no idioma do coração. A voz de Deus não se limita a palavras. Às vezes, ela é um toque no espírito, um vento suave na alma, um eu estou aqui, invisível, mas real. Há momentos em que sua voz vem como uma certeza repentina de que tudo vai ficar bem, mesmo quando nada ao redor confirma isso. Momentos em que você sente uma força sobrenatural para perdoar quem te machucou. Momentos em que uma ideia brilhante surge do nada, resolvendo um problema que parecia impossível. Momentos em que você sente uma compaixão inexplicável por alguém que antes te irritava. E se hoje você ainda não percebeu essa voz, saiba, isso não significa ausência. Pode ser que Deus esteja falando, mas você esteja tentando ouvir do jeito errado. Pode ser que Ele esteja usando meios diferentes, e seu coração precisa se aquietar para perceber. Às vezes estamos tão concentradas em esperar um milagre espetacular que perdemos os milagres sutis. Estamos tão focadas em ouvir uma voz audível que não percebemos a voz do coração. Estamos tão ansiosas por uma resposta imediata que não notamos que Deus já começou a mover as peças no tabuleiro da nossa vida. Hoje o desafio é simples, mas profundo. Registre o momento em que você sentiu que Deus falou com você. Pode ter sido hoje, ontem ou há algum tempo. Escreva os detalhes.
O que você sentiu, o que ele te lembrou, como aquilo te alcançou. Escreva como se estivesse guardando um tesouro. Descreva o contexto. Onde você estava? O que estava fazendo? Como estava se sentindo antes? Descreva a mudança que aconteceu dentro de você. Como foi que você soube que era Deus? O que mudou no seu coração depois? Que esperança nasceu? Que medo morreu? Que promessa se acendeu? E se você não consegue lembrar de nenhum momento assim, não se culpe. Apenas escreva: Senhor, fala comigo. Me ensina a reconhecer tua voz. E depois fique em silêncio. Um silêncio reverente. Um silêncio de quem espera. Deus responde. Esse silêncio não é vazio, é grávido de expectativa. É como o silêncio antes do amanhecer, quando toda a criação se prepara para receber a luz. É como o silêncio antes da primeira nota de uma sinfonia, quando todo o potencial musical está suspenso no ar. É como o silêncio de uma mãe que está prestes a ouvir o primeiro choro do seu bebê. A nossa geração está acostumada com barulho, com estímulos o tempo todo, com respostas rápidas, mas Deus é atemporal. Ele não se apressa porque Ele é eterno. E a voz dele não compete com o ruído da alma. Ela pede atenção, reverência, paciência. Vivemos numa época de notificações constantes, de respostas instantâneas, de gratificação imediata. Mas a voz de Deus opera numa frequência diferente. Ela não grita para ser ouvida, ela sussurra para ser buscada. Ela não força entrada na nossa agenda, ela espera ser convidada. Ela não invade nossos pensamentos, ela se oferece para transformá-los. Lembra-se de Samuel. Ele ouviu Deus ainda menino, mas achou que era apenas Eli. Às vezes, também confundimos. Achamos que é só coincidência, só uma emoção, só um pensamento. Mas muitas vezes é o próprio Deus nos chamando pelo nome. Quantas vezes perdemos a voz de Deus porque estamos esperando que ela venha de onde nós queremos? Quantas vezes Ele fala através de uma crítica construtiva, mas nós só queremos ouvir elogios? Quantas vezes Ele fala através de uma porta que se fecha, mas nós só prestamos atenção nas que se abrem? Quantas vezes Ele fala através de uma espera prolongada, mas nós só queremos escutar agora? Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Essa frase mudou a história de Samuel. Pode mudar a sua também. Essa postura de escuta ativa transforma tudo. Quando decidimos ouvir antes de falar, quando escolhemos buscar antes de pedir, quando optamos por silenciar nossa agenda para ouvir a dele. É uma postura de humildade que reconhece que Deus tem algo importante a dizer. É uma postura de fé que crê que Ele realmente fala. É uma postura de esperança que aguarda uma palavra que pode mudar tudo. Deus ainda fala. Fala com quem ouve. Fala com quem busca. Fala com quem se rende. Fala com quem não desiste. E quando Ele fala, mesmo que nada mude fora, tudo muda dentro. É impressionante como uma palavra de Deus pode reorganizar nossa perspectiva inteira. Como pode transformar uma situação desesperadora em oportunidade de crescimento. Como pode mudar uma espera angustiante em um tempo precioso de preparação. Como pode converter uma rejeição dolorosa em um redirecionamento divino. Hoje, talvez Ele te lembrou que você não está só. Que sua espera tem um propósito. Que seu futuro esposo está sendo preparado tanto quanto você. Que as promessas dele não são esquecidas. Que ele não brinca com sentimentos. Que o tempo dele é perfeito. Que o amor dele é suficiente. Talvez hoje ele te lembrou de quem você é quando não está tentando impressionar ninguém. Talvez ele te mostrou que sua identidade não está no que você faz, mas em de quem você é filha. Talvez ele te sussurrou que seus erros passados não definem seu futuro. Talvez ele te revelou que sua singularidade não é um acidente, mas um projeto intencional do coração dele. Às vezes, uma única palavra dele cura anos de dores. Apaga lembranças de rejeições. Reacende sonhos que já estavam adormecidos. Dá sentido ao que parecia confuso. Reorganiza o caos da alma. É como se Deus fosse um cirurgião espiritual, operando com precisão divina. Ele sabe exatamente qual palavra usar para curar qual ferida. Qual lembrança trazer para restaurar qual sonho? Qual promessa declarar para fortalecer qual área da nossa fé? Ele não desperdiça palavras nem momentos. A voz de Deus traz ordem, traz luz, traz paz e traz também direção. Quando estamos perdidas no labirinto das decisões, sua voz é como um GPS espiritual.
recalculando a rota quando erramos o caminho. Traz propósito quando nos sentimos inúteis. Traz esperança quando nos sentimos desesperançadas. Traz força quando nos sentimos fracas. Traz clareza quando nos sentimos confusas. Hoje, ore. Senhor, não deixe que eu me esqueça do que o Senhor me falou. Guarda essa palavra dentro de mim. E que ela floresça, mesmo quando o dia for escuro. Porque a memória é frágil, mas as palavras de Deus são eternas. Porque o coração esquece, mas o espírito lembra. Porque as emoções mudam, mas as promessas de Deus permanecem. Porque as circunstâncias variam, mas a fidelidade dele é constante. Anote, guarde, memorize, releia. Porque o inimigo vai tentar apagar da sua mente. Vai tentar te convencer de que foi ilusão. Mas você sabe o que sentiu. E isso basta. Crie um diário das palavras de Deus para você. Volte a ele nos dias difíceis. Releia nos momentos de dúvida. Compartilhe com pessoas de confiança que podem te lembrar quando você esquecer. Transforme essas palavras em orações de gratidão. Deixe que elas se tornem fundamento da sua fé. Deus é especialista em nos alcançar nos dias mais improváveis. Quando estamos cansadas demais para orar. Quando já não temos forças para esperar. Quando nos sentimos invisíveis. Ele vem, ele fala, ele renova. Hoje, minha espera continuou com revelação e esperança. Hoje entendi que a voz de Deus é meu maior presente. É meu sustento diário, é o que me mantém de pé. Amanhã nos vemos novamente. Continue firme. Cristo é contigo.